E para participar da Janela Política comigo, já na tela, o jornalista João Magalhães, que também é editor de política do jornal O Dia. Oi, João, bom dia para você. Oi, Nájila, bom dia para você, bom dia para o nosso telespectador. Vamos começar falando de um assunto, João, que já preocupa bastante, não só o brasileiro que vive lá na região central, mas inclusive o piauiense também, porque se já está no Brasil, a gente, claro, já fica com medo, embora o ministro da Saúde disse que não precisa pânico, o ideal é cautela, por conta do primeiro caso de coronavírus já confirmado aqui no país. Inclusive, parece, você é quem vai confirmar, a viagem do governador Wellington Dias, que inclusive nós anunciamos aqui ontem, já marcada para o dia 29, ele iria para a Europa, região ali da Espanha, com o consórcio de governadores do Nordeste. Foi cancelada por esse motivo, João? Por esse e por outros motivos também, Nájila. Além do coronavírus, é claro, lá na Europa, principalmente na Itália, há uma incidência muito grande de casos da doença. Os governadores do Nordeste, o governador Wellington Dias ia viajar em companhia dos demais governadores do Nordeste, mas alguns estão enfrentando problemas pontuais que dificultam a saída dele dos estados. No Ceará, por exemplo, a gente inclusive acompanhou aqui o problema lá do motim, da greve dos policiais. Lá na Bahia também, o governador enfrenta alguns problemas que dificultam ele sair do estado. E, além disso, agora também tem mais essa questão do coronavírus. E isso fez com que a agenda que os governadores do consórcio do Nordeste iam cumprir lá na Europa fosse adiada. Ainda não há data para quando ela vai ser realizada, mas os governadores conversaram e decidiram que era melhor, então, pedir um adiamento, tendo em vista que, além desses problemas que dificultam a saída de governadores dos seus estados neste momento, há também, claro, essa preocupação com a questão do coronavírus. Agora, não daria para o povo de lá da Europa que iria participar dessa reunião vir ao Brasil ou realmente não tem pressa, pode ser adiada? Além de poder ser adiada, na verdade é aquela história. Quem quer é que tem que ir atrás. No caso, são os governadores do Nordeste que estão indo lá buscar investimentos. Então, eles vão lá mostrar projetos. O correto realmente, até pela questão da diplomacia, é que eles se reúnam e vão até Madrid, onde vai ocorrer a reunião, não ocorre nesse momento, mas posteriormente ela vai acontecer. Então, como os governadores, a agenda, vamos dizer assim, é de principal interesse para o Nordeste, o correto é que os governadores aqui da região realmente vão até lá e levem seus projetos. É bom lembrar que que nessa agenda o governador Wellington Dias vai apresentar o potencial do Piauí nas energias renováveis, tanto a eólica quanto a solar, também a questão da mineração e apresentar também projetos que podem ser desenvolvidos através de parcerias público-privadas. João, eleições municipais 2020. Sérgio Bandeira, filho de Ricardo Bandeira, é ele quem sai? É ele quem vai disputar? É pelo Podemos? Isso, há uma expectativa de que o próprio Sérgio Bandeira deixe o Podemos. Ele deve integrar os quadros do PSL. O vereador atualmente, para a gente explicar para o nosso telespectador, é Ricardo Bandeira, que é o pai. Ele ocupa também hoje a Secretaria de Economia Solidária. O que ele tem pensado e tenta articular junto ao prefeito Firmino Filho é que ele permaneça na secretaria e que o candidato a vereador da família seja o seu filho, Sérgio Bandeira. Sérgio Bandeira, inclusive, já disputou outros cargos, foi, inclusive, muito bem votado para deputado estadual em 2014, tirou mais de 18 mil votos, e agora é ele quem vai herdar vamos dizer assim, a carreira política da família. O professor Ricardo Bandeira já tem conversado com o Firmino Filho, o interesse dele é de permanecer na secretaria. Ele integra os quadros do PSL, então é natural que o Sérgio Bandeira, entrando na disputa, migre de partido, hoje ele é do Podemos, e vá para o PSL. E isso, Nájila, beneficia diretamente um outro nome, que é a suplente de vereadora Terezinha Medeiros, porque caso Ricardo Bandeira retornasse para a Câmara, ela teria que sair. Caso se confirme a permanência dele na secretaria, ela vai concorrer aí à reeleição, porque vai estar aí no exercício do mandato de vereador, embora como suplente, mas a gente sabe que faz uma diferença danada, não só pelo salário, mas como também pela vitrine que ela vai ter no período da campanha eleitoral.
Ou se faz diferença. Outro assunto que nós também tratamos aqui ontem na nossa janela política foi a questão de Bolsonaro estar aí, digamos, incentivando, abre aspas, incentivando manifestantes contra o Congresso Nacional. E aí eu fiquei sabendo, João, que é possível, existe essa possibilidade da Igreja Católica questionar o nosso presidente, essa questão dele realmente estar difundindo esses vídeos, convocando aí esses manifestantes. Isso vai dar o que falar, envolvendo até o Papa, hein? É verdade. A gente comentou aqui, como você bem informou, a possibilidade do presidente da República, Jair Bolsonaro, ter cometido crime de responsabilidade ao convidar, ao incitar pessoas a participarem de uma manifestação que tem na sua pauta protestos contra o Congresso Nacional. Líderes da oposição repercutiram imediatamente quando essa informação foi publicada, primeiramente no site BR Político, no site BR18, lá do jornal Estado de São Paulo. Ontem eu até imaginei que a reação fosse ser um pouco mais forte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tendo em vista que ele tem sido o porta-voz de combate aos excessos do presidente Jair Bolsonaro, mas ele realmente optou por não colocar mais lenha na fogueira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também não se manifestou de forma assim, muito contundente, preferiu acalmar os ânimos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi um pouco mais incisivo. Ele não falou diretamente sobre o caso de Bolsonaro, mas ele comentou ali que o país não pode viver nesse clima permanente de disputa. O decano do STF, ministro Celso de Mello, foi quem foi mais direto, disse que apesar do presidente poder muito, ele não pode tudo. E agora também a gente vê movimentos da sociedade civil organizada, como é o caso da Igreja Católica, se pronunciando a respeito disso. Como a gente também comentou ontem, a estabilidade política é aquilo que nós queremos, é aquilo que a gente deve buscar. E comportamentos como esse do presidente atentam contra essa estabilidade, coloca em xeque, inclusive, a seriedade das instituições. Por isso que a gente precisa aguardar para ver até onde vai dar. Mas confesso que eu imaginava que pelo perfil o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ia ser um pouco mais contundente. Pelo recado que ele deu ontem, é de que vai deixar a situação se acalmar mais, vai dar, vamos dizer assim, mais um prazo para o presidente se comportar direitinho, e aí a gente vai acompanhar. Bom, a mensagem do Papa, da Igreja Católica, de um modo geral, a gente já sabe que é de paz. A missão da Igreja é promulgar a paz, que na opinião da Igreja não é exatamente o que o nosso presidente está fazendo. Você lembra que ontem eu manifestei aqui a minha preocupação nessas manifestações, seja realizada por esquerda ou por direita, sendo que os dois manifestantes, de um lado e de outro, acabam se encontrando e, na maioria das vezes, sai confusão. E essa seria a minha preocupação, independente de quem começa a manifestação ou a própria confusão. E aí me surpreendeu, como você também já se demonstrou surpreendido, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia tentando apaziguar a situação. Que bom, serve de exemplo, João. Sem dúvida nenhuma. O que a gente espera realmente é essa tranquilidade, mas é bom lembrar também que a cada, vamos dizer assim, deslize do presidente, a gente tem que tratar como um erro, porque de fato não é papel dele e nem de ninguém ficar colocando o parlamento, ficar colocando a sociedade contra o parlamento tem a sua importância no cenário político, no cenário democrático, precisa ser respeitado. Se as pautas, se a forma como ele atua não é a correta, isso é um julgamento que a gente também deve fazer, mas para isso tem as eleições e aí é um desafio enorme que a gente sabe que como brasileiro precisamos enfrentar a questão de melhorar a nossa representatividade. Existem outras formas, inclusive cumprindo a lei, para que a gente melhore a nossa representatividade no Congresso. Certamente, colocando a população contra as instituições não é o caminho ideal. Mas aí o lado bom da coisa também é que o presidente Jair Bolsonaro, ele não é muito de voltar atrás, não é muito de estar reconhecendo erros, não todo mundo sabe disso. Mas nessa situação, pelo menos o que a mídia mostrou ontem, durante todo o dia e parte da noite também, é que ele caiu em si, parece que colocou a mão na consciência, viu, opa, não fiz, o que eu fiz agora não foi legal, e parece que a orientação, inclusive aos deputados, é de também não difundir mais essa questão de incitar as manifestações. Coisa boa, não é? É verdade.
Bom, João, e aqui a gente fecha então a nossa janela política. Muito obrigada, até amanhã. Até amanhã, Nájila, até amanhã a todos. Fechando então o Janela Política.